Muitos anos se passaram e a história de Joana d'Arc, a heroína que conseguiu substanciais vitórias para o exército francês na Guerra dos 100 Anos, que foi de 1335 até 1453, foi revisitada, reconsiderada e hoje ela é tida como a santa padroeira da França. Joana d'Arc nasceu na comuna de Domremy, na região de Lorena, na França, e que posteriormente foi renomeada para Domremy-la-Pucelle, em homenagem ao epíteto que ela usava. Não se sabe ao certo qual foi a data do seu nascimento, visto que naquela época as pessoas não contavam exatamente as idades. Há uma estimativa de que ela tenha vindo ao mundo em 1412, segundo o seu depoimento, em que ela revelou ter 19 anos em 1431. Ela era a caçula entre 4 filhos dos agricultores e artesãos Jacques d'Arc e Isabelle Romy. A família era muito religiosa, inclusive Joana, que frequentava a igreja regularmente. A história de vida dessa heroína francesa é marcada por fatos trágicos. Quando criança, ela presenciou o assassinato de membros da sua família por soldados ingleses que invadiram a vila em que ela morava. A infância e pré-adolescência de Joana foram marcadas pelo evento histórico conhecido por Guerra dos 100 Anos, que foram batalhas travadas pelos reinos francês e inglês pela conquista da França. Era 1429 e a França via-se em maus lençóis. Um século antes havia sido dizimada por pestes, intempéries e até por fome. Tudo começou em 1328, quando o rei francês Carlos IV morreu sem deixar herdeiros. Diante da situação, o rei Eduardo III da Inglaterra afirmou que o trono deveria ser seu, já que ele era sobrinho do falecido monarca. A realeza francesa não gostou muito da ideia e empossou o conde Felipe VI. Em 1453, a Guerra dos 100 Anos terminou com a assinatura do Tratado de Paz entre a França e a Inglaterra. O impasse político e a disputa por territórios entre os dois reinos resultou em batalhas sangrentas e na divisão entre as duas populações. A Inglaterra não parava de conquistar novos territórios da França, enquanto o governo francês não conseguia estabilidade. A coroa transitou entre Felipe VI, Carlos V, Carlos VI e Carlos VII. Ao mesmo tempo em que Carlos VII tentava se impor contra o governo inglês e os borguinhões, que era uma parcela da França que vivia no condado da Borgonha e que apoiava os ingleses, Joana d'Arc era somente uma criança, porém isso não a impedia de vivenciar a guerra. É importante só lembrar que o conceito de infância, criança, adolescência não existia no século XV. Os adolescentes eram tratados como adultos. Aos 13 anos, Joana revelou ter ouvido vozes e ter tido visões pela primeira vez. Ela estava no jardim do seu pai quando teve essas aparições, que ela acreditou ter sido do arcanjo Miguel, da Santa Catarina de Alexandria e da Santa Margarida de Antioquia, figuras que vieram lhe dizer que ela deveria se juntar ao exército francês e ajudar o rei Carlos VII na luta contra a Inglaterra. Com o tempo, essas aparições foram ficando mais frequentes e ela começou a acreditar que realmente eram mensagens divinas, apesar de médicos hoje em dia especularem de que ela sofria de algum tipo de epilepsia ou esquizofrenia. Com 16 anos, ela pediu a um parente que a levasse até a cidade de Vaucouleurs para conversar com um funcionário do reino francês, Robert de Baudricourt. E lá ela pediu que o funcionário a levasse até a corte real francesa.
Baudricourt não aceitou o pedido de Joana e foi sarcástico, porém isso não a deteve. Ela continuou a visitá-lo até que em 1429, por aprovação popular, ele finalmente cedeu ao seu pedido, dando até um cavalo e a proteção de militares que a escoltariam pelo caminho. Antes de partir, porém, para visitar o rei Carlos VII, ela cortou o cabelo bem curto e se vestiu como um homem. É válido mencionar de que, após o seu posterior julgamento, ela se recusou a contar o que de fato havia acontecido nessa situação. Ela apenas disse que o rei Carlos VII havia recebido um sinal para entender que as histórias e tudo que ela contava era verdade. Há fontes que dizem de que Joana reconheceu o rei vestido como roupas comuns diante de uma grande multidão, e isso o fez acreditar nas palavras dela. A situação precária e as constantes derrotas do exército francês também foi um dos motivos para o rei e toda a realeza acreditar nas palavras dela. Joana foi avaliada de vários aspectos para que suas palavras realmente fossem confirmadas pelo rei, tal como ser interrogada por clérigos e fazer exames para confirmar sua virgindade. Joana queria atacar a região de Orleans sob comando dos ingleses e por isso mandou um recado a eles. A vós, ingleses, que não tendes nenhum direito nesse reino de França, o Rei dos Céus vos ordena e manda por mim, Joana, a donzela, que deixeis vossas fortalezas e retorneis para vosso país. Caso contrário, farei grande barulho. Depois da conversa com o rei, conseguiu autorização real para, de fato, integrar ao exército. Há quem diga de que ela nunca matou nenhum inimigo durante as batalhas e que a sua presença era mais figurativa. Mas há também quem acredite que ela tenha surtido um efeito decisivo no exército, ou seja, os seus conselhos eram ouvidos, aceitos e tidos como divinos. Apesar da imprecisão, todos concordam que o exército francês teve muito sucesso durante o período em que Joana o integrou. Durante o combate, ela foi ferida por uma flecha no peito, mas resistiu. Em Jargeau, ela foi derrubada de uma escada por uma pedra e, se não fosse o seu elmo, ela teria sofrido um sério acidente. Com os esforços do exército, a região de Orleans foi conquistada pelo exército francês em contrapartida do recuo dos ingleses. Para os ingleses, as inúmeras vitórias do inimigo e a presença da jovem camponesa indicavam que ela era, na verdade, uma bruxa possuída pelo diabo. Sempre assim, né? A ideia de que Deus estaria apoiando a França em detrimento deles não era nada atraente. Com as seguintes vitórias francesas, havia chegado o momento ideal de consagrar e coroar a realeza para Carlos VII. A cerimônia aconteceu em 17 de julho de 1429 na cidade de Reims, que estava há pouco sob o controle dos anglo-borgonheses, mas que, graças ao esforço do exército e de Joana, havia voltado a integrar o reino da França. Esse foi o auge militar e a síntese do objetivo da camponesa. Em seu julgamento, Joana revelou que abraçou o rei recém-coroado aos seus pés e disse: Gentil rei, agora foi executada a vontade de Deus, que desejava que os cercos de Orleans fossem levantados e que você fosse trazido a Reims para receber sua sagrada consagração, mostrando assim que você é um rei de verdade e a quem o reinado da França pertence. Para legitimar a coroação do rei, ele deveria marchar até Paris, capital da França. Joana e os militares acreditavam que seria melhor uma marcha rápida de Reims até Paris
para evitar uma investida inimiga, mas a corte real preferiu apostar em uma trégua de batalhas entre os borgonheses para o percurso ser mais seguro. No entanto, o Duque de Borgonha aproveitou o acordo e reforçou a defesa na capital e em outras cidades, pegando os franceses de surpresa. Sem muitas opções, o exército da França aceitou a rendição em várias cidades sem nem mesmo lutar. Quando chegaram em Paris, em setembro, foram atacados. Foi aí que todo o esforço e luta de Joana começaram a falhar. O governo real decidiu dissolver o exército e começou uma campanha em busca de diplomacia e em consolidação de seus ganhos anteriores. Com essa nova medida, Joana já não tinha mais apoio para empreender na sua luta. Não tinha equipamentos, suprimentos, armamentos, nem mesmo homens. Sem o suporte do rei, ela continuou a participar de batalhas por conta própria com pouquíssimos militares. Em maio de 1430, a cidade de Compiègne foi tomada pelos inimigos e ela decidiu ir, mesmo sabendo pelas mensagens divinas de que ela seria capturada pelos ingleses. Como era de se esperar, a força do exército anglo-borgonhês era muito maior do que a sua, e, em 23 de maio, ela foi capturada pelas tropas borgonhesas. Por um valor de 10.000 libras, ela foi vendida para o exército inglês. Há fontes que dizem que, quando ela soube que iria para as mãos dos inimigos, ela se jogou da torre em que estava presa, porém, sua tentativa de suicídio não funcionou. Em 1431, Joana foi levada a julgamento e todas as acusações que pairavam sobre si eram de ordem religiosa. Ela foi chamada de bruxa, herege, possuída pelo demônio, entre outros. Sua virgindade foi questionada e até o fato de ela usar roupas masculinas foi uma das acusações que os anglo-borgonheses utilizaram para descreditar ela. Enquanto ela era julgada, o rei Carlos VII não fez nada para recuperá-la. Em 30 de maio de 1431, ela foi queimada viva na cidade de Rouen, na Praça do Mercado Vermelho. Enquanto o fogo se espalhava pelo seu corpo e a população, a plateia, a chamava de bruxa, herege, ela gritava suas últimas palavras, Jesus, 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 até não dizer mais nada. Apesar de ter morrido como herege e bruxa, a história de Joana d'Arc nos anos seguintes foi revisitada. Durante a década de 1456, ela foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Em 1909, 5 séculos depois, a Igreja Católica autorizou a sua beatificação. E em 1920, ela é finalmente canonizada pelo Papa Bento XV. Hoje, ela é considerada um ícone sagrado na França e também está sincretizada em religiões afro-brasileiras como a Orixá Obá. Ainda hoje é considerado, principalmente pelos católicos, o dia de Santa Joana d'Arc, dia 30 de maio. Joana d'Arc foi e ainda é uma figura bastante representada em filmes, livros e outras peças de entretenimento. Em 1899, Georges Méliès dirigiu o primeiro filme sobre ela, porém, o filme mais famoso é o de 1999, Joana d'Arc, de Luc Besson. Na literatura, Érico Veríssimo escreveu a biografia romanceada A Vida de Joana d'Arc, em 1935, além de diversas outras biografias escritas por historiadores. No campo musical, a banda Arcade Fire escreveu a música Joan of Arc. Tem até um game que revisita a história dela, que é o Wars and Warriors Joan of Arc, de 2004, além de outros jogos que tem menções honrosas, como o Age of Empires 2 e o Perfect Dark. Essa é a história de uma guerreira que se tornou santa séculos depois da sua morte.